Então, bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Liz Miranda. Iremos abordar um relato de caso muito importante e interessante para nós. Será sobre a Covid-19, que gerou algumas complicações em pessoas, gerando amputação e um processo de reabilitação muito desafiador. Olá, eu sou Gabriel Oliveira e a Covid-19 tem sido associada a diversas complicações, e a trombose é uma delas, o que torna esse caso uma oportunidade muito grande de compreendermos melhor esse processo de reabilitação. Oi, gente, meu nome é Gabriel Garrido e hoje vamos analisar a fundo esse caso. Vamos analisar desde as características de pesquisa desse relato, o processo de reabilitação dos pacientes e também como as contribuições dos diferentes meios multiprofissionais nesse caso. Hoje nós vamos começar explicando o tipo de relato de caso que nós temos. O relato de caso é bem diferente do quantitativo e das revisões, pois ele foca muito na clínica que o paciente teve. Em outras palavras, ele foca em como o paciente foi atendido, como os profissionais de saúde atenderam e deram suporte para ele, e basicamente também foca muito em coisas que não acontecem normalmente, que fogem do cotidiano ou que são anormais naquele momento. Isso mesmo, é por isso que o relato de caso ele é muito importante para a medicina, porque ele vai oferecer uma visão prática e também detalhada de condições incomuns ou até mesmo complicadas. Por a gente estar postando esses relatos, postando artigos, casos clínicos, outros médicos vão ter acesso, outros profissionais de saúde vão ter acesso, e aí a gente vai ter uma maior interação entre esses profissionais e também o problema vai ser resolvido mais rápido, porque vão ser situações parecidas, vão ser casos parecidos, e aí a resolução desse problema vai ser mais rápida. Esse artigo em específico, ele detalha o processo terapêutico e também de evolução do paciente que sofreu trombose e, posteriormente, ele teve que realizar uma amputação de um membro. Aí, esse artigo também trouxe uma ênfase maior na reabilitação do paciente. Isso mesmo, Garrido. É nítido, a importância que esse artigo traz. Ele foi publicado na revista Arca Fisiátrica e ele acaba não abordando somente a parte clínica, mas ele também traz algumas abordagens sociais e psicológicas desse paciente que sofreu complicações do Covid-19, o que faz com que a gente enxergue o paciente de uma forma integral. A metodologia desse estudo foi utilizada uma abordagem qualitativa. Ela analisou detalhadamente o prontuário do paciente e os dados colhidos ao longo do acompanhamento. Além de tudo, essa pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética. O que quer dizer que isso foi aprovado pelo Comitê de Ética? O que influencia? Quando um estudo é aprovado pelo Comitê de Ética, na verdade, ele precisa ser aprovado pelo Comitê de Ética para ser postado, porque ele vai garantir que as informações pessoais do paciente ou de qualquer outra pessoa que passe por alguma entrevista seja utilizada de forma ética e respeitosa. Dando continuidade, o objetivo principal desse artigo, ele foi relatar sobre as complicações da Covid-19 que gerou os casos de amputações em alguns pacientes e esse processo de reabilitação, mas ele também trouxe uma abordagem muito importante, que é relatar sobre a importância dos profissionais nesse processo e a cada tipo de situação, Outro ponto que eu percebi também é que esse meio se torna muito importante para as futuras práticas médicas. Ele também mostra como podemos usar novas técnicas para reabilitar pessoas que têm casos parecidos. Isso é muito importante para casos de pessoas que também foram traumatizadas com Covid-19. Então, a gente pode ver que esse relato de caso, ele não é apenas uma descrição, ele acaba sendo uma inspiração também para novos casos clínicos de abordagens de reabilitação em pacientes pós-Covid-19. Sendo assim, ele vai ajudar a compreender a importância desses protocolos de reabilitação integrados, que vai gerar uma promoção e uma recuperação completa na vida desses pacientes. Isso também mostra como a Covid-19 afetou diversas partes do organismo humano, mas também mostra que a reabilitação não trata só da reabilitação física, também trata da reabilitação mental e do estilo de vida daquele paciente. O estudo também deixou muito evidente que sem um trabalho multiprofissional os pacientes correriam um risco tremendo de desenvolver complicações adicionais e até mesmo ter sequelas e dificuldades de se reintegrar à sociedade de maneira totalmente funcional. A gente também viu, e o estudo deixou evidente, que esse trabalho multiprofissional foi uma parte importante
para a gente passar por tudo isso, porque sem o enfermeiro o médico não trabalha, sem o farmacêutico o enfermeiro não trabalha, então a gente teve uma linha de frente com milhões e milhões de pessoas, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que até hoje trabalham, pessoas que geraram sequelas, infelizmente, devido à Covid, assim como o paciente que a gente estudou, que levou a um caso, não à morte, mas levou a uma amputação de um membro, é uma coisa que nunca volta. Sim, ainda tem o caso da reabilitação do paciente, que não é só física, também é psicológica, tanto que com a amputação desse membro ele vai mudar toda a vida dele, tendo que ter acompanhamento psicológico para passar por esse processo de forma mais suave, porque ele vai ter que mudar o estilo de vida dele, a casa dele, se ele praticava algum esporte ele não vai poder mais praticar, tudo isso vai interferir no psicológico dele, acabando fazendo um trauma para ele dessa doença. Foi isso, gente, nosso episódio de hoje, sobre a introdução do caso clínico, que ainda vai ser estudado, é um caso muito interessante, bem extenso. Então, a gente vai ter próximos blocos com outras pessoas aqui. E foi esse nosso episódio de hoje do nosso Infodom. Eu agradeço a participação, né, do Gabriel e do Garrido no nosso podcast. E eu espero que tenha sido muito importante para vocês. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Infodom. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do artigo e da metodologia, falando um pouco mais sobre a paciente, sobre o tratamento que ela recebeu e como esse tratamento, de forma especializada, trouxe eficácia para a vida dela. Hoje a gente está aqui com o Lucas. Oi, gente. E com a Evelyn e comigo, João Vitor. E, enfim, né, gente, hoje vamos dar um pouco mais de ênfase nessa paciente. Ela é uma mulher de 65 anos. Ela tem um histórico de hipertensão, de diabetes e de hipotiroidismo. E após ela ser hospitalizada com Covid-19, ela começou a apresentar uma trombose arterial grave nos membros inferiores e que resultou em várias complicações que exigiam várias cirurgias. Exatamente. Apesar dela ter se recuperado inicialmente, ela acabou sentindo dor intensa e cianose, que houve a necessidade de fazer uma tromboembolectomia. Infelizmente, após 2 cirurgias, ela ainda houve a necessidade, no caso, de fazer uma amputação transfemoral. Não para por aí, porque a paciente ela passou por uma amputação, né? E como teve complicações, teve choque séptico, uma demanda maior de cuidado, como terapia renal, por exemplo, e ventilação mecânica. E mesmo assim o caso permaneceu em estado grave, quadro clínico grave. Sim, inclusive depois da alta da UTI, ela logo iniciou um processo de reabilitação e a paciente ela apresentava uma alta dependência, tanto parcial ou total, para as atividades diárias da vida dela. Ela usava cadeira de rodas e o foco desse tratamento era recuperar essa autonomia dela. Eles estavam preparando ela para o uso da prótese e para a realização das atividades diárias, que estava congestionada, ela não conseguia fazer essas atividades por conta dessa trombose arterial, que era grave. Isso, e a equipe multiprofissional envolveu fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas e outros. A ideia era fortalecer a musculatura, estimar o equilíbrio e adaptar a prótese à paciente e reduzir a dor, promovendo sua autonomia. Outro caso interessante é porque a paciente ela enfrentou desafios cognitivos, desafios emocionais, estresse pós-traumático, como também o brain fog. E ter esse apoio, ter essa ajuda, esse auxílio na reabilitação, na questão emocional, foi muito importante. Exatamente. O esforço de toda a equipe ele trouxe vários resultados positivos na vida dessa paciente, né? A paciente ela melhorou na medida da independência funcional. Ela conseguiu um alto grau de independência das atividades do dia a dia, mesmo com as limitações. Aí a gente vê a importância de uma equipe especializada na ajuda desses pacientes, né? Isso, ela chegou a um nível de autonomia considerável, conseguindo realizar uma marcha protocolizada, inclusive, e esse avanço ele é um reflexo do trabalho do cuidadores da equipe, né? Sim. E esse caso ele mostra pra gente que mesmo em casos graves, tendo uma equipe, tendo uma reabilitação, uma ajuda, é possível a resolução. Exatamente, gente. Como a gente pode ver
nesse artigo, uma equipe especializada é muito importante para a nossa paciente, para os pacientes em geral. Essa mulher estava totalmente desestabilizada, ela não tinha mais para onde correr, mas ela teve um tratamento ágil e eficaz com uma equipe super profissional que ajudaram ela a ter uma vida mais ativa após esse trauma da vida dela, né? Então fica aí a reflexão de quanto uma equipe é importante no tratamento das pessoas. O episódio de hoje acabou, mas não para por aí. Tem mais um, viu? Tchau! Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do seu videocast diário e fogão. Já prepara o seu cafezinho e venha conosco para mais um dia bem informado e com boas risadas. Hoje, finalmente, após tanto tempo, alguns trabalhos aqui, outros ali, pequenos amigos, conseguimos reunir pessoalmente essas pessoas tão ilustres que aqui estão comigo. Em primeiro lugar, Vitor. Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. E Maria Eduarda. Oi, gente. E no episódio de hoje, finalmente vamos concluir a nossa série sobre relatos de caso. Vamos dar seguimento àquilo que foi abordado, primeiramente por Liz, Garrido e Gabriel, e depois seguido pelos maravilhosos Vitor, Lucas e Eva. Na conclusão, especificamente, nós temos a análise dos resultados, que seria mais ou menos uma discussão de tudo aquilo que foi coletado, tanto do paciente quanto de pesquisas. E também a conclusão, como o nome já diz, é uma conclusão, que nesse caso não só finaliza o artigo, como também expõe fatos que foram observados e podem auxiliar os médicos futuramente, como se fosse quase uma moral, por assim dizer. Não é esse nome porque é mais técnico, ser algo científico. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para meu amigo Vitor, que falará um pouco sobre a análise de resultados do caso em questão. Bom, a paciente estava apresentando dificuldades na logotomia, estava apresentando dificuldades para se vestir, por exemplo, para vestir principalmente os inferiores, e diante de todas as dificuldades, a medida funcional de independência dela foi de apenas 54. Isso significa que ela não estava tendo muita qualidade de vida. E aí a equipe multiprofissional com essa missão de prover essa qualidade de vida para ela. A equipe multiprofissional é composta por terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, principalmente, fisiatras e enfermeiros. Todos eles com essa missão de prover qualidade de vida para esse paciente. Os tratamentos incluíram sintoterapia, tratamento da repentina e tratamento das ondas de choque, utilizando ondas de choque. Dessa forma, a paciente apresentou um incremento muito significativo na sua medida funcional de independência. Se antes ela estava com 94, ela passou para 95. Então, ela já, principalmente, por exemplo, ela já conseguia se vestir seus membros inferiores que ela não estava conseguindo, já conseguia utilizar o banheiro. Antes ela se locomovia utilizando cadeira de rodas, mas depois do processo da fisioterapia, ela não estava mais utilizando a cadeira de rodas, então tudo isso atuou para incrementar a qualidade de vida dessa paciente. Agora, finalmente, a conclusão com a Maria. Esse relato reforça a importância do manejo precoce e eficaz de complicações tromboembólicas relacionadas à Covid-19, incluindo a monitorização cuidadosa e marcadores de coagulação, uso racional de anticoagulantes e intervenções rápidas em casos de obstruções vasculares críticas. Além disso, destaca-se a necessidade de mais estudos para compreender melhor esses casos e desenvolver estratégias preventivas e terapêuticas mais eficazes. Por fim, esse caso alerta para a complexidade do manejo de pacientes com Covid-19, sugerindo uma abordagem multidisciplinar e individualizada, que é essencial para
para minimizar as sequelas desses casos clínicos. E sei que isso é uma notícia triste, mas finalmente, após toda essa sequência de episódios, nós chegamos ao fim da nossa série sobre relatos de casos, tendo como exemplo este caso sobre trombose e amputação relacionada à Covid-19 aguda. Eu agradeço vocês por terem nos acompanhado até aqui e tchau, tchau!